Vamos à palavra de Deus, estamos vendo 1 Coríntios capítulo 13, e eu quero que você abra lá em 1 Coríntios capítulo 13, que é o que vimos semana passada. E semana passada nós vimos até o capítulo 7, e o pastor Olavo nos fez entender talvez cada qualidade, digamos, desse amor tão perfeito, parece que tão inalcançável. Depois nós somos convidados a escrever, entender que esse amor é o próprio Cristo Jesus. E nessa manhã a gente vai continuar a partir do versículo 8 e terminar esse capítulo 13, vamos até o versículo 13 e encerrar esse capítulo tão especial da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém. Antes só da gente entrar, lembrando o pastor Ivan também, que também está de viagem, o homem está voando, né? Dessa vez ele não foi voando, dessa vez ele foi de carro, mas ele está voando as tranças, está em Rio Grande, com o nosso querido presbítero Fabinho, que foi levar ele lá. Então eles estão em Rio Grande, lá também ministrando a palavra de Deus. Então orem pelo pastor Olavo. Pastor Olavo volta só da metade para o fim da semana, mas o pastor Ivan volta provavelmente hoje ou amanhã. Hoje, eu sei tudo de novo. Acaba meio-dia, eles já voltam, né? Então orem por eles também, pelo Fabinho que está dirigindo, que seja um retorno abençoado. O tema final dessa carta não, mas dessa explicação de Paulo quando fala sobre o amor, ele está agora querendo dizer que esse amor que é tão perfeito, tão difícil de ser alcançado por vezes, ele nunca termina, ele nunca acaba. Talvez a palavra mais perfeitamente traduzida do verbo grego usado aqui seria: ele nunca falha. Justamente como algo que vai funcionando, mas chega um certo momento, isso que funciona acaba falhando. Assim como ele cita que os dons, as profecias e outras coisas que Deus deu para esse tempo, com o tempo vão falhar ou vão perder o seu valor. Ou também uma outra tradução que a gente pode dar é: como folhas em uma árvore um dia cairão. Mas o amor, esse não falha, esse não vai perder o valor, esse nunca vai cair e jamais também vai acabar. Essa é a base e é a forma com que Paulo termina essa fala sobre o amor. E é muito importante, quando a gente fala sobre amor, é bastante difícil, porque sempre que a gente ouve algo sobre alguma coisa, a gente ouve algo e a gente entende baseado em construções que nós já fizemos. A gente vai explicar sobre uma coisa, todo mundo vai entender de alguma forma, porque todo mundo tem uma construção a respeito daquele tema. Se nós falarmos aqui sobre pai, todo mundo já vai pré-entender o tema pai, baseado na sua experiência própria de pai. E quando a gente fala de amor, a gente está falando de amor nos anos 2023, e eu sinto em lhe dizer
que se você quiser entender sobre o amor bíblico baseado em tudo que você conhece de amor em 2023, você não vai entender jamais o amor bíblico, porque amor em 2023 não tem nada a ver com o amor de 1 Coríntios 13. Eu poderia perguntar para você o que você simboliza como amor, e a gente poderia dar um monte de ideia que não tem nada a ver com amor. Amor entre marido e mulher, amor entre pai e filho. No relacionamento entre pai e filho, hoje há uma discussão sobre como educar filhos, né? E se chega a um conceito totalmente equivocado, e a gente vê pela reprodução que hoje de filhos tem na sociedade, de que amar o filho é dar liberdade para o filho, é não corrigir o filho, é não instruir o filho, e a gente sabe que isso não é amor. A gente infelizmente vai ver que até o evangelho, ou melhor, algum tipo de evangelho que se prega hoje, se prega o amor de uma forma equivocada, se prega na verdade não um amor divino, mas se prega um amor irresponsável, um amor que abandona, porque ninguém que ama abandona, quanto mais Deus abandonaria uma pessoa. E hoje até em campanhas políticas se usa o amor para falar sobre, na maioria das vezes, abandono. E a gente bota como contexto de amor deixar alguém fazer o que ele quer. E aceitar essa pessoa é amar. Isso não é contexto de amor. Não funciona assim nem na sua casa. Um dia eu estava brincando sobre o nosso método político, conversando sobre isso. Eu disse, não tem como dar certo um método político que não é nem tem como aplicar dentro de uma casa. Como é que vai funcionar num país? E eu disse, façam nas nossas casas valer a democracia. Tem como dar certo a democracia dentro de uma casa? Chame seus filhos e diga, filhos, vamos exercer a democracia, porque a democracia dá certo. Vamos ver, tomamos banho ou não tomamos banho hoje? Aí você vai dizer, não, aqui em casa não, mas por que na sua casa não funciona e num país vai funcionar? Tudo que não funciona dentro de casa não vai funcionar no macro também. E essa ideia de amor permissivo também não funciona, porque não é assim na sua casa. Você não faz isso com seus filhos, você não faz isso com a sua esposa, você senta com ela, vocês conversam, vocês têm DRs, vocês discutem, vocês reclamam, vocês colocam na mesa, porque vocês se amam, e esse é o amor talvez mais perto do divino. Então eu lhe convido nesse início da mensagem, se você quiser entender sobre amor, tire da sua cabeça todo o conceito prévio de amor que você tem, porque o amor de Deus é maior, é sobrenatural, é totalmente diferente de qualquer conceito prévio de amor que um dia você já teve. Por mais que você tenha bons conceitos de amor, ele não é padrão para o amor de Deus. Se você tentar colocar o amor de Deus dentro da sua caixinha de conceito de amor, você nunca vai entender o amor de Deus. Paulo vai citar de duas formas para a gente entender esse amor que nunca acaba ou esse amor que nunca falha. E a primeira forma da gente entender, Paulo divide em sublinha três coisas importantes nessa seção de textos que nós lemos. A primeira coisa importante que Paulo sublinha é que o amor ele tem uma permanência absoluta. E é o que nós estamos falando, que quando todas as coisas nas quais os homens se vangloriam e se orgulham tenham passado, o amor vai prevalecer. Quando tudo aquilo que nós achamos que é maravilhoso, que é fantástico, que é o melhor, quando tudo isso acabar, o amor não vai terminar. A segunda coisa que Paulo sublinha é a integridade absoluta desse amor. Que esse amor ele é íntegro, ele é perfeito. Ele vai dizer que nós vemos esse reflexo no espelho e em Jesus Cristo. Embora em Cristo nós temos a revelação perfeita,
as nossas mentes só podem captá-la em parte, devido ao fato de que o finito nunca pode abranger o infinito. A sua mente é finita e você nunca vai entender o infinito. Eu sou uma pessoa diferente, tá? Para não me denegrir aqui em cima do púlpito, eu vou usar a palavra diferente, que eu acho mais bonito. E eu gosto de ficar pensando coisas que façam a minha mente bugar, assim. E o Léo fez assim, que a gente é parecido, né, Léo? E uma das coisas que faz a mente bugar é tentar entender a eternidade. Você já tentou entender a eternidade? Fica um dia assim que você não tem nada para fazer, fica parado pensando, eu vou no céu e vou viver para sempre. O que é para sempre? Para sempre é 10 anos, não, é 11 anos, não, é 10 anos, 100 anos, 1000 anos, não, quando acabar os 1000 anos começa de novo, é para sempre, é sempre, eu vou estar sempre com Deus, e sempre, aí a mente dá um não tem como entender a eternidade, a começar de dizer quando que Deus nasceu. Não, Deus sempre existiu, tá, mas como sempre? Antes a terra era sem forma e vazia, mas Deus já estava vivo desde sempre. Não, mas que dia? Não, é sempre para trás e é sempre para frente. Não cabe. A sua mente é finita e essa finitude da sua mente vai lhe acompanhar, e por isso que é impossível entender a integridade do amor de Deus, porque a sua mente finita não compreende isso. A terceira coisa que Paulo sublinha é a supremacia absoluta desse amor. A fé sem amor é fria, a esperança sem ele é horrenda. O amor é o fogo que acende a fé, a luz que torna a esperança em segurança. O amor, ele é supremo a qualquer outra coisa. Na verdade, ele é o combustível de qualquer outra coisa. Ele é o alimento de qualquer outra coisa. Ou como Paulo citou no final do capítulo 12, ele diz, agora, pois, vamos falar sobre um caminho mais excelente. É o caminho por qual caminham todas as coisas. Os dons são passageiros, são temporários e como folhas caem, mas o amor é eterno. Os dons servem somente aqui para a terra, mas o amor é para sempre. No versículo 8, você que está com a sua Bíblia aberta, a gente vai voltar a alguns versículos. No versículo 8, Paulo representa alguns dons, e alguns teólogos vão discutir sobre o porquê que ele cita somente esses 3 dons, e aqui talvez é uma base para a teoria e para a ideia daqueles que acham que alguns dons já terminaram, que Paulo aqui estaria falando sobre a finitude e o momento que aqueles dons serviriam, talvez, e alguns dizem para a revelação das escrituras bíblicas. Nós não cremos nisso, o pastor Olavo falou isso semana passada, mas aqui nós cremos e concordamos com outros teólogos, e a maioria que vão dizer que Paulo usa esses 3 dons que ele citou ali, somente para ser uma representação de todos os dons. É como se Paulo dissesse, aqui estão representados, ele não ia citar todos os dons de novo, mas ele representa 3 dons e pega provavelmente os 3 mais importantes e diz, esses dons vão passar, mas o amor nunca passa. E Paulo, a partir do versículo 11, começa a ilustrar a verdade sobre o amor de 2 formas diferentes. Parece que ele fala coisas que não tem nada a ver, mas na verdade ele só está ilustrando o nosso entendimento sobre o amor. E é sobre essas 2 ilustrações que eu quero nessa manhã perder um pouquinho mais de tempo, ou ganhar um pouquinho mais de tempo com você. A primeira ilustração está no versículo 11, quando ele fala sobre, antes eu era menino e me comportava como um menino, mas agora não sou mais. Essa é uma boa fala também para os meninos que estão casando, né? Está meio fora de contexto, mas dá para usar também, né? Antes você era menino, se comportava como menino, agora você é homenzinho, você está casando. A gente vai falar mais sobre isso, especialmente para os jovens que estão ali me olhando. E ele está justamente ilustrando com o crescimento da infância até a maturidade. E Paulo está fazendo um paralelo com a nossa vida aqui na terra, como se fosse a infância,
e a eternidade como se fosse a maturidade perfeita. Então quer dizer que nós nunca alcançaremos, enquanto aqui na terra, essa maturidade perfeita. É isso que Paulo está falando. Nós nunca entenderemos perfeitamente o amor de Deus enquanto estivermos aqui na terra. Só vamos compreender de forma clara e absoluta na eternidade. Não é por isso que Paulo diz: fiquem como crianças. Paulo está dizendo a gente, está nos ensinando a que a gente possa amadurecer e crescer, mas nós vamos atingir a perfeição e a maturidade somente na eternidade. Os coríntios eram como crianças usando brinquedos que um dia deixariam de existir. Eles eram novos convertidos, eles estavam com brinquedos terrenos e eles estavam felizes com aqueles brinquedos terrenos. Eles não conseguiam entender ainda e não tinham a mentalidade de algo mais duradouro, e eles estavam muito felizes com aquilo que eles tinham. Mas Paulo é claro, não só em 1 Coríntios, mas em outros textos, e diz: vocês precisam crescer. Não precisa, fica com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, e eu vou ler Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele também diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claramente Paulo está dizendo: vocês são como crianças, vocês atingirão a maturidade somente na eternidade, mas é necessário que nessa caminhada de fé vocês cresçam, vocês amadureçam, como o pai e a mãe de muitos de vocês dizem: filho, cresce, filho. Eu ouço isso diariamente quase. Meu filho, tu é pastor. Pessoal, eu faço umas brincadeiras com jovens só para deixar eles felizes, não porque eu quero. E aí eles postam esses vídeos e a mãe fica chateada, diz: filho, por que quando eu vejo um vídeo tem sempre um bobalhão no meio? É sempre tu, meu filho. Eu disse: mãe, eu tento, eu não consigo. Cresce, meu filho. Tem áreas da minha vida que eu desisti. Eu gosto, eu estou com agora uma nova moda que eu estou inventando, é só contar piada autoral, não pode contar piada dos outros, tem que criar a sua própria piada. Mas aí ela fica ruim, óbvio, sempre vai ficar ruim, mas é mais divertido, né? Eu só fico triste que minhas filhas não estão mais rindo delas, né? E o pessoal ali dos jovens está parando de rir. Eu vou começar a contar para vocês algumas piadas autorais minhas, né? O Rodrigo e esqueci o nome, o Rodrigo de Sordi e a Gi, claro, eu fiz uma piada com eles e eles riram só por educação, né? Eles estavam entrando no carro e veio aquela coisa assim, e eu olhei para ele: Gi, olha, o Rodrigo deve ser o melhor marido do mundo, ou melhor, ao contrário, fui na janela do Rodrigo, né? Eu disse: Rodrigo, tu deve ter a melhor esposa do mundo. Aí ele olhou: por quê, pastor? Porque tu é o Rodrigo de Sordi. Mas é autoral, é minha piada. Você pode não achar graça, mas eu criei ela, né? Então, só para vocês verem um pouquinho assim, a gente tem áreas da vida que a gente não cresce. Essa eu já assumi que sou eu mesmo. A mãe nesse momento deve ter dito: não, filho. Não, mas Paulo está dizendo: vocês precisam crescer na fé.
Dá para a gente não crescer em algumas áreas, mas na fé não dá. A gente tem que crescer em conhecimento, em amor, em entendimento. Nós precisamos crescer. É normal que no início a gente pense como criança. É normal que no início a gente pense e se alegre com coisas temporárias. Mas adultos pensam em coisas permanentes. E aqui dá para a gente pensar num exemplo. Se você pega para uma criança, vai ali atrás agora na escolinha e diz: eu tenho duas coisas para vocês, um plano de previdência privada, que quando vocês se aposentarem, fizerem 65 anos, vocês terão uma renda, ou eu tenho uma caixa de chiclete aqui comigo. O que vocês acham que as crianças vão querer? O chiclete. Sem dúvida nenhuma, eu quero o chiclete. O chiclete é para aqui e agora, e ele é muito mais gostoso, porque esse negócio que tu está falando, que eu nem sei o que é, plano de previdência. Aí não é só as crianças, aí você vê um adolescente, você diz: eu também tenho para você um plano de previdência, mas eu posso também te dar... Não, calma, adolescente é esse aí, os jovens caem nessa aí. Calma, não, esse é depois, esse é para o próximo, né? Eu vou dar para vocês R$100 para gastar no Mac. A adolescente pega rindo, me dá aqui, eu vou comprar 3 Mac, e vou feliz. E aí vem os jovens. O jovem chega lá e diz: cara, olha só, tu já está com 18 anos, né? Eu vou te dar um plano de previdência para a tua aposentadoria, ou um iPhone 13. Até alguns casados pegariam o iPhone 13. E aí Paulo olha para você e diz: está na hora de crescer. Porque quanto mais a gente cresce, a gente vai querendo mais as coisas que realmente permanecem. As coisas terrenas vão passando, o celular vai perdendo o encanto, os carros vão perdendo o encanto, as roupas vão perdendo o encanto. No final da vida, os nossos idosos querem o quê? Querem estar com a família, querem um abraço, querem uma mensagem no WhatsApp de bom dia, como é que tu tá? É isso, no final da vida a gente vai ficando maduro e a gente vai dando valor para o que realmente interessa. Quanto mais novo a gente gosta de coisa perecível. Como é difícil quando você diz assim: filho, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um dinheiro, tu vai no shopping e vai escolher o que tu quer. Isso só dá para fazer se o pai não vai junto. Porque o filho vai escolher aquilo que vai estragar no outro dia, e diz: filho, olha só, isso aqui vai estragar, o pai está te dando dinheiro, o dinheirinho é valioso, pega aquilo ali que vai durar um pouquinho mais. Diz: pai, mas tu disse para eu pegar o que eu quero. Aí tu diz: eu sei, filho, mas eu queria que tu pegasse algo que durasse mais. Eu sei, mas o que dura mais eu não quero. Eu quero isso aqui que acaba amanhã. Na minha época tinha aquele negocinho assim, né, que tu fazia, ele saía girando e perdia, acabou, né? Mas eu queria de novo. Compra mais um para mim, mãe. Eu quero mais um, mãe. Aquelas bolinhas que tu bota R$1 e gira, né? Dependendo de como ela já sai picando e já foi embora, já não pega nunca mais. Durou, foi bolinha, tadinha. Como a gente gosta de coisas temporárias, e é isso que Paulo está falando. Vocês, quanto mais novos vocês são espiritualmente, os olhos de vocês são mais temporários. E Paulo está querendo nos levar para uma visão um pouco mais eterna. E Paulo aqui vai falar, um comentarista bíblico vai falar sobre os pensamentos, sobre os dons aqui na terra. Olha só o que esse comentarista bíblico diz: que pontos de vista estreitos, que noções confusas das coisas têm as crianças, quando são comparadas com os adultos. Assim pensaremos de nossos dons mais valorosos neste mundo, quando cheguemos ao céu.
E é justamente isso, talvez a gente vai chegar no céu e vai dizer, puxa vida, a gente valorizava tanto aquela pessoa que tinha aquele dom. Ele era o ungidão, ele era o consagrado, ele era para mim o... E a gente olha depois já maduro completamente na eternidade e diz, puxa vida, isso tinha tão pouco valor perto da grandiosidade do amor, que por vezes nós valorizamos tão pouco. A segunda forma com que Paulo explica sobre isso, ele vai falar sobre o espelho no versículo 12, que nós vemos como num espelho. E a Bíblia, ela foi escrita num tempo, e por isso foi usada algumas formas para descrever o que o apóstolo queria escrever. E provavelmente se Paulo escrevesse esse versículo hoje, talvez ele não usaria a metáfora do espelho. Porque hoje a gente lê isso e pensa algo totalmente diferente do que ele quis dizer. Nós olhamos como se olhasse num espelho. O que você vê hoje no espelho? É uma pergunta tão fácil que se torna difícil, né? A gente nem sabe. Tem espelhos que são tão perfeitos que você não sabe se é espelho. Nunca me esqueço uma história engraçada de uma tia da Daphne, não vou dizer o nome para preservá-la, até porque está online, né? Se fosse de noite eu diria, mas de manhã não. E ela parou num posto de gasolina para ir no banheiro, e era um corredor, e no fim do corredor tinha um espelho. E ela foi caminhando em direção ao banheiro, quanto mais perto ela chegava do espelho, ela ia fazendo assim, ela desviando da pessoa que vinha vindo do outro lado. E aí quando ela chegou perto, ela viu que era um espelho, começou a rir e entrou no banheiro. Hoje o espelho é tão perfeito que por vezes tu nem sabe o que é espelho e o que não é. Na época que Paulo estava escrevendo não era assim. Na época eles pegavam um metal muito fino, poliam o metal e deixavam ele quase perfeito para que você se olhasse. Se você quiser ver uma ideia de espelho da época, pegue uma panela em casa, lave bem, talvez vai ser um bom motivo para você dar aquela areada na panela, né? Lava bem direitinho e tenta se olhar. Era assim os espelhos da época de Paulo. Então quando Paulo diz que nós vemos como espelho, Paulo está querendo dizer, a gente vê somente uma ideia, a gente está vendo um reflexo, a gente está vendo como mais ou menos, a gente está quase entendendo, você quase consegue entender o amor de Deus, mas por mais que você quase consiga entender o amor de Deus, ainda está longe de você entender. Quando Paulo usa espelho, ele está usando não o espelho dos dias de hoje, mas ele está usando espelhos do dia dele, que era um metal polido, não tinha nada de espelho bonitão como hoje. E Paulo está querendo dizer, o céu está muito além do que podemos entender. Versículo 12b vai dizer, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. E aqui ele usa uma forma de falar muito interessante, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Ele está falando em ele conhecer, mas depois ele usa da mesma forma com que eu sou conhecido. Por quem? Conhecido por Deus. Porque se tem algo que não é como um espelho, é como Deus te conhece. Você conhece Deus como um espelho, da época de Paulo, mas Deus te conhece perfeitamente. E o pior problema é que Paulo também vai dar a ideia de que nem você se conhece, nem você sabe quem realmente você é. E você descobre isso, por exemplo, mais perfeitamente nas mulheres naquele dia, no tempo para meditar que elas têm mensalmente. E você pergunta, amor, o que está acontecendo? Me diz qual é o problema. Ela diz, eu não sei qual é o problema, por isso que eu estou assim. Né? Lá em casa pelo menos é assim, né? Ela fica muito calma, muito tranquila, ela só tem problemas, né? Eu não sei qual é o problema. Quantas vezes eu e você nem nós nos conhecemos,
Nem nós sabemos o que nós precisamos. A gente acha que se conhece, e quando tenta suprir o que nós achamos que nós precisaríamos, a gente cai num outro buraco e diz: não era isso que eu queria. E a gente vai de buraco em buraco tentando suprir um buraco da nossa alma, porque a gente não sabe o que a gente quer. O ser humano não se conhece. O homem é um gigante em conhecer tudo, porém é um grande desconhecido de si mesmo. O homem descobre tudo, descobre o espaço, descobre a matéria, descobre os temperamentos, descobre tudo, só não consegue descobrir a si mesmo. Talvez os homens mais sábios do mundo terminaram de uma forma muito triste. Se você estudar a vida dos filósofos, eles descobriram tanta coisa, mas morreram e sucumbiram dentro de um próprio abismo que eles nunca conseguiram entender nem descobrir. A verdade é que não nos conhecemos e não podemos entender perfeitamente o amor de Deus. No verso 13, Paulo vai caminhando para o fim e vai dizendo assim: então permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O apóstolo Paulo vai dizer que sem amor não há cristianismo. Sem amor não há sustentação para nada, nem para nenhum dom, como nós vimos semana passada, e nem para essas graças que Paulo vai dizer: a fé e a esperança. Não há fé sem amor, não há esperança sem amor, não há cristianismo sem amor. João capítulo 13, versículo 35 diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é a base, o amor é o suporte, o amor é o princípio, é o meio, é o fim, o amor é tudo. Tudo que você fizer sem amor não tem sentido. Você está ouvindo isso nos últimos 3 cultos, mas eu acho que a gente precisa ouvir isso talvez uma vez por dia. Tudo que você fizer sem amor não tem sentido. E lembre da introdução da mensagem: não é esse amor do ano 2023, que não é amor, mas é o amor divino. A fé se transformará em visão. A fé termina aqui, porque quando você chegar no céu não tem mais fé, você está vendo, a fé se transforma em visão. A esperança que você tem se cumprirá, mas o amor permanecerá. Na verdade, o amor crescerá. No céu a gente vai viver de amor. Isso é uma boa fala para os noivos. Diz: não, pastor, a gente vai viver de amor aqui na terra. Mentira, não dá. Não funciona. Conversa com alguns casais que casaram e disseram que dava para viver de amor, e aí você tem agora a sua versão teológica, diz: a gente é limitado e nós não entendemos nada sobre amor, por isso é impossível viver de amor. Mas pastor, onde é que a gente vive de amor? No céu. No céu você vive de amor, porque Deus é amor. No céu não tem dom, no céu não tem graça, no céu não tem esperança, no céu não tem fé, mas no céu tem amor. Você amando aqui na terra também é uma forma de você antecipar um pedacinho do céu para cá. Se você quer viver um pouquinho do céu na terra, viva em amor, e no amor de Deus. A excelência do amor é preferível não somente aos dons, mas também às outras graças, a fé e a esperança. O amor é o combustível dos outros. E aqui, para nós ir caminhando para o fim, Paulo vai trazer algo muito interessante. A fé se fia na revelação divina e ali se assenta, confiando no Redentor divino. A esperança se aferra à felicidade futura, e a esperança, porém, no céu. A fé será absorvida pela realidade e a esperança pela felicidade. Não há lugar para crer e ter esperança quando estivermos vendo e desfrutando, porém, lá no céu,
o amor será aperfeiçoado. Mas interessante que o amor não é a chave mágica que os cristãos usam para desbloquear todas as oportunidades e garantir todos os esforços. O amor não é a fórmula espiritual que aplicada fielmente preenche automaticamente os nossos desejos e produz o sucesso humano. O amor nem sempre ganha, pelo menos não no sentido usual. Por vezes a gente ama. Tem muita gente ganhando dinheiro hoje, porque descobriu que o ser humano, ele quer fórmulas mágicas. Tem muita gente vendendo fórmula mágica hoje no YouTube, ganhando muito dinheiro. É só você fazer qualquer coisa. Como emagrecer em 8 dias. Aí vende. Como ter um cabelo renovado. A minha filha ama, né? Não vou falar o nome dela, que elas não gostam disso. Uma das filhas, a maior, ela ama. Mas não falei nome. Ficar olhando de coisa, e daí ela vai para a cozinha e quebra um ovo e bota farinha. Eu disse, que isso, filha, para o cabelo, pai? E outro dia ela vai e mata uma barata, tira o intestino da barata. Não, barata não. Mas cada dia uma fórmula diferente que tem no YouTube, para deixar o cabelo mais bonito. A gente, como ser humano, é insaciável. Não é só ela, o pai e a mãe dela também fazem bastante coisas. A gente está em outra fase da vida, como emagrecer mais rápido, como ficar forte, e como isso e como aquilo, como ler um livro rapidamente. Quem nunca pagou um cursinho de leitura dinâmica, né? Como, sei lá como juntar dinheiro. Esse aí, você gasta para aprender a juntar dinheiro, aí termina e no final do curso é sempre a mesma coisa. O errado é você que não entendeu, a fórmula está certa, você que não entendeu. E no cristianismo a gente também por vezes é assim. No cristianismo por vezes a gente quer saber qual é a fórmula mágica para tudo dar certo na minha vida. E quando a gente fala de amor e diz que tudo tem que ser regado de amor, a gente diz, já entendi, o amor é a fórmula mágica. Eu vou na minha célula e vou ser amoroso, e a minha célula vai ser a melhor célula do mundo. Eu vou ser um irmão amoroso, e eu vou ser a pessoa mais legal da igreja. Eu vou fazer tudo com amor e tudo vai dar certo. Deixa eu lhe dizer, não vai dar tudo certo. Eu amo essa frase. Não vai dar tudo certo, pelo menos na vida cristã. Mas por que, pastor? Porque não foi assim com Jesus, porque não foi assim com os discípulos, pelo menos na visão humana do não vai dar tudo certo. Na visão divina deu tudo certo, mas na visão humana não vai dar tudo certo. O amor não é a fórmula mágica. Se você quiser aprender sobre amor e quiser colocar o amor em prática para que tudo dê certo na sua vida, eu já lhe digo, não faça. Porque se você colocar o amor em prática, pode acontecer que aconteça com você como aconteceu com os discípulos. Paulo era uma pessoa que colocava o amor em prática. Olha a vida de Paulo. Apanhou, foi preso, sofreu, terminou preso, morto, sozinho. Você encontra isso nas suas últimas cartas, na segunda carta a Timóteo, quando ele diz que está sozinho, que ninguém veio no seu julgamento. Um cara que colocava o amor em prática. A maior prova, e o próprio amor chamado Jesus Cristo, termina crucificado. Mais do que isso, termina com toda uma população gritando e dizendo, mata esse homem. Mas é a prova do amor que termina crucificado, e até os seus discípulos dizem, eu não conheço esse homem. Essa é a prova de amor. O amor não é a fórmula mágica para a sua vida dar certo aqui na terra, mas o amor é o maior e o melhor e o único passaporte para você viver a eternidade. Isso é fantástico sobre o amor. O amor é o próprio Cristo, o amor é o próprio Deus. Não tem como você amar sem colocar Deus em jogo, porque amor é Deus.
Sempre que você ama, você traz Deus para dentro. Porque amor e Deus é a mesma coisa. Amor não é uma qualidade de Deus. Amor é Deus. Sempre que você age em amor, você está trazendo Deus para dentro daquilo que você está fazendo. Você está trazendo o próprio Cristo. Sempre que na sua casa há amor, na sua casa também há Cristo. Sempre que no seu trabalho existe amor, no seu trabalho também tem Cristo. Sempre que no seu dia a dia você trabalha em amor, no seu dia a dia também tem Cristo. Sempre que num problema que você tiver que resolver, você puxar o amor, você está puxando também Cristo, porque o amor é Cristo. Não é a fórmula mágica da sua vida aqui na terra, mas sem dúvida nenhuma, é a melhor coisa que você pode fazer aqui na terra, para que você possa viver uma eternidade com Cristo. Mas nenhum trabalho piedoso pode ser realizado sem amor. O sucesso não será sempre uma parte do amor, mas o amor sempre será uma parte de verdadeiro sucesso espiritual. Não tem como você ter sucesso espiritual sem amor. Se você estiver tendo algum sucesso espiritual, é por causa do amor. Nem sempre o amor vai lhe levar para um sucesso, mas todo sucesso espiritual é fruto do amor. E por fim, já o amor é o maior. Não só porque ele vai durar mais que as outras virtudes, belas e necessárias como elas são, mas porque é inerentemente maior por ser o mais semelhante a Deus. Deus não tem fé e nem esperança, mas Deus é amor. Que nessa manhã de domingo você possa se aproximar um pouquinho mais desse amor. Eu não entendi tudo, pastor. Que bom, porque se você entendesse, é que você estava bem pertinho da eternidade. Se você não entendeu tudo, é bom, porque nós ainda estamos amadurecendo nisso, e não vamos entender tudo aqui. Faça como uma criança faz, mesmo sem entender, se aproxime desse amor. Mesmo sem entender, chegue perto desse amor. Mesmo sem entender, desfrute desse amor. Mesmo sem entender, descanse nesse amor. Talvez nesse final de estudo sobre o amor da carta dos Coríntios, se você puder fazer alguma oração, por mais que você não tenha entendido completamente tudo, diga: Senhor, me aproxima desse amor. Me aproxima desse amor. Abre os meus olhos não só para eu chegar perto desse amor, mas para que esse amor chegue perto de mim, para que eu cresça, para que eu amadureça, para que por mais que eu esteja vendo esse amor como se fosse num metal polido, vendo ele de uma forma bem nebulosa, que eu possa crescer nesse amor. Abre ainda mais a minha mente para descobrir esse amor. Abre ainda mais a minha mente para desfrutar desse amor. Coloca esse amor em mim, coloca a porção do amor no meu coração, coloca a porção do amor na minha mente. Eu não quero tanto entendimento, eu não quero tantas bênçãos, eu não quero tantos milagres. Não que seja errado pedir, porque a Bíblia nos ensina a pedir também, mas eu quero mais amor. Talvez nessa manhã eu lhe animaria a orar e a pedir amor. Amor. Não esse amor humano de hoje, um amor irresponsável, um amor egoísta, um amor permissivo. Isso não é amor. Mas o amor de Deus, que eu nem posso explicar tanto para você, porque eu também não entendo totalmente. Só sabendo que esse Deus me ama, e eu me conheço um pouquinho pelo menos, eu já não entendo muito bem esse amor. Porque se eu fosse Deus, eu não me amaria, não. E você também, acho que se você fosse Deus, você não se aceitaria tanto assim. Mas esse amor de Deus, ele não tem como entrar na mente finita humana.
É um amor grande, perfeito, infinito, um amor maior que você, um amor na verdade muito maior que você, um amor que não cabe dentro de você, mas que você pode através de uma oração dizer: deixa eu tocar nesse amor, deixa eu ser alimentado por esse amor, me torna, Senhor, uma pessoa mais amorosa, me torna, Senhor, uma pessoa mais parecida com Cristo, me torna, Senhor, uma pessoa mais dócil, me torna uma pessoa com aquelas qualidades que a gente viu semana passada sobre esse amor perfeito. Derrama, Senhor, esse amor sobre a minha vida, que essa seja a sua oração nessa manhã. Eu queria lhe convidar a fechar os seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por essa manhã, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar neste amor, não entender completamente, porque é impossível entendermos, nossas mentes, ó Pai, já estão com tantos preconceitos, com tantas formas que nós já criamos sobre o amor, é tão difícil destruir esses elementos que nós criamos para entender esse amor de Deus, como nós baseamos e projetamos esse amor em coisas que nós já conhecemos, e erramos tanto fazendo isso, como a nossa mente finita tem dificuldade, Senhor, de entender esse amor. Mas nessa manhã, mais do que entender, nós queremos acessar esse amor, nós queremos tocar nesse amor, nós queremos pertencer a esse amor, nós queremos chamar esse amor, nós queremos aceitar esse amor, que vai mudando quem nós somos, vai trocando os nossos conceitos, vai mudando a nossa mente, vai transformando quem nós somos, vai nos tornando pessoas melhores, biblicamente melhores, vai melhorando, Senhor, o nosso caráter, vai nos preparando para uma eternidade, não vai tornando a nossa vida tão fácil aqui na terra, porque não é esse o propósito, não vai, Senhor, nos tornando alguém de sucesso aqui na terra, porque não se limita somente a isso o teu propósito, mas vai nos transformando pessoas mais parecidas com Cristo, pessoas, ó Pai, que possam ser pequenos cristos aqui na terra, como diz a palavra cristão, pequenos Jesus caminhando aqui na terra, carregados e cheios desse amor. Nós precisamos disso, eu preciso disso, Senhor. Eu preciso mais desse amor na minha vida. Eu preciso que a carnalidade que há em todos nós diminua, e que esse amor e essa espiritualidade que só pode vir de Ti, cresça em nós. Eu preciso, ó Pai, que esse amor que nunca falha, que nunca cai, que nunca termina, que nunca acaba, Senhor, cresça na minha vida. E assim como uma criança que vai amadurecendo até se tornar um adulto, eu quero ir crescendo, Senhor. Eu quero ir crescendo, Senhor, e aumentando o conhecimento do amor, aumentando, Senhor, a forma e melhorando a forma como eu me relaciono com Cristo. Eu preciso disso nessa manhã, Senhor, e eu sei que todos nós que estamos aqui precisamos. Aumenta isso em nós, Senhor. Aumenta isso em nós. Tu conheces o coração de cada um, e Tu sabe o quanto cada um de nós essa manhã precisamos do Teu amor. Então, Senhor Jesus, derrama sobre nós a Tua graça e o Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém.